E a Rússia reafirmou nesta sexta-feira que a adesão da Ucrânia à OTAN resultará na Terceira Guerra Mundial. Os russos voltaram a bombardear várias regiões ucranianas nesta semana, aumentando a tensão no conflito, que deve entrar no 8º mês daqui a aproximadamente uma semana. Para tratar, então, da guerra na Ucrânia, recebemos agora no Jornal da Manhã o professor de Políticas Internacionais da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Paulo Velasco. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Kalina, é um prazer conversar com vocês. Prazer é nosso, professor. Bom, a gente observa que há uma escalada da violência nesse conflito entre Rússia e Ucrânia, principalmente da explosão da ponte que liga a Rússia à Crimeia. O senhor acredita que a guerra esteja entrando no momento mais tenso, neste 8º mês que vai se completar? Já tivemos momentos muito tensos, né, ao longo aí desses quase 8 meses, né, o conflito ele passou, né, por momentos também de aguda tensão, né, de um enfrentamento mais direto, mais aberto. O diferencial é que nos últimos 2 meses, né, a Rússia perdeu muito espaço, perdeu muito terreno no conflito, né, houve, né, uma recuperação, né, importante, né, por parte das tropas ucranianas, né, de território que já estava, né, há algum tempo, né, sob o comando de tropas russas. Isso levou, de fato, ao enfrentamento, né, mais duro, né, por parte dos dois lados, né, especialmente aí ao longo do mês de setembro, né. A explosão, né, na ponte, né, que liga a Crimeia ao território continental da Rússia, né, ela foi apenas um adicional, digamos assim, né, nesse quadro, né, já mais dramático, né, de confrontação entre os dois lados, né, que tem caracterizado as últimas semanas, né, e a Rússia, claro, né, decidiu reagir, né, com mais vigor, né, entendeu que aquilo é uma provocação, né, absoluta, inaceitável, né. Afinal de contas, né, a Crimeia é, na visão dos russos, território russo, né, desde 2014, quando foi anexada, né, então explodir, né, a ponte, né, um pedaço da ponte, né, que liga a Crimeia ao território continental russo é, de alguma maneira, um ataque ao próprio território russo e à soberania russa. E isso acabou levando o Putin a responder com bastante vigor, né, aumentando, né, as ações, sobretudo bombardeios aéreos, né, sobre distintas partes da Ucrânia, inclusive, né, a capital. Então temos aí sim uma luta de fato mais dura, né, nos últimos tempos, mas é difícil cravar que seja um momento mais tenso. Nós tivemos momentos muito tensos também, né, sobretudo ali nos primeiros meses, né, do conflito, as primeiras semanas do conflito, mas cria-se um clima de ainda maior incerteza, né, porque, enfim, qualquer erro de cálculo ali, né, pode levar a uma ofensiva que, enfim, terá talvez, né, consequências absolutamente dramáticas, né, por exemplo, se a Rússia, né, tentar conter o adversário lançando, por exemplo, um armamento nuclear tático, alguma coisa do tipo, que é algo sempre contemplado, né, o Putin nunca descartou essa hipótese. E o senhor avalia, professor, que ainda existe a possibilidade de um cessar-fogo ou não? Essas negociações estão completamente estagnadas e, nesse momento, não tem nenhuma possibilidade de solução diplomática? Parece muito difícil, né? A perspectiva de um entendimento aí entre os dois lados, né, a esta altura, né, parece absolutamente improvável, né, porque nenhum dos dois lados está disposto efetivamente a ceder, né? O Putin esticou ainda mais a corda, né, vale lembrar, né, quando decidiu anexar, né, 4 regiões importantes ali da Ucrânia, né, após a realização de plebiscitos junto à população local, né, algo muito semelhante ao que ele fez, né, na Crimeia em 2014. Então, anexou 4 territórios, o que significa naturalmente, né, na perspectiva do governo ucraniano, né, um atentado duríssimo contra a soberania do país, né. As regiões ali de Kherson, né, Luhansk, Donetsk e Zaporizhia, né, foram anexadas pela Rússia, né. Então isso torna ainda mais difícil, né, para o governo ucraniano aceitar, né, qualquer mesa de negociação, né, com o governo russo, né. O próprio Zelensky disse logo após as anexações, né, que não reconheceria efetivamente qualquer anexação, né, e não negociaria, né, qualquer coisa com o governo de Vladimir Putin. Então, parece ter havido um distanciamento ainda maior entre os dois lados, que nunca estiveram muito próximos, né, de uma convergência ou de uma solução negociada, mas parece ter havido, né, recentemente um distanciamento ainda maior deles. E o Putin, por seu lado, ele também não parece estar disposto a ceder, né, em praticamente nada, né, não vai devolver os territórios que ele acaba de anexar,
Enfim, então o tom, inclusive, ele fica também mais elevado, né? Essa ideia do Putin, essa alegação do Putin, né, de que a efetiva adesão da Ucrânia à OTAN, né, pode levar a uma terceira guerra mundial. Quer dizer, a retórica também não tem ajudado na busca por uma solução diplomática e entendimento, né? Qualquer entendimento depende da cessão, né, por ambos os lados, de determinadas posições. Eles têm que fazer concessões, né? Eles têm que ceder alguma coisa, né? Não parece ser o caso, pelo menos não até aqui. Professor Paulo Velasco pergunta agora de Marcelo Rocha Monteiro. Bom dia, professor. Eu gostaria de saber, na sua avaliação, qual é o peso da Península da Crimeia no contexto dessa guerra da Rússia com a Ucrânia, e se o senhor considera a anexação da Crimeia pela Rússia irreversível. Marcelo, é muito difícil a gente imaginar a esta altura, né, a Rússia se dispondo a ceder, né, a Crimeia. A Crimeia é uma posição geográfica absolutamente estratégica para a Rússia. Do ponto de vista geopolítico, né, cabe lembrarmos, né, que é lá, né, que está a base de Sebastopol, né, que é nada mais nada menos, né, que a sede da frota russa no Mar Negro, né, ou seja, uma posição absolutamente fundamental, né, para a marinha de guerra da Rússia, né, e é um território que historicamente, né, tem um vínculo, né, naturalmente muito direto com a Rússia, né. A União Soviética cedeu esse território, né, à Ucrânia nos anos 50, né, então, né, há um vínculo histórico muito grande com a Rússia, é uma posição geopolítica fundamental, né, temos a sede aí, né, dessa frota do Mar Negro da marinha de guerra russa, então, né, é muito difícil, muito improvável vermos a Rússia se dispondo a devolver esse território, né. Claro, na hipótese, né, de uma derrota absoluta dos russos no conflito, né, o que também não parece que vai ser o caso, né, aí sim, né, poderia ser imposta à Rússia essa solução de devolver a Crimeia, né. O governo ucraniano em nenhum momento reconhece a Crimeia como parte da Rússia, né. O Zelensky, né, não apenas, né, diz que não reconhece essas anexações recentes, né, feitas pela Rússia agora há 2 semanas, como tampouco reconhece, né, essa anexação feita em 2014, portanto já há 8 anos, e foi exatamente ali, naquele cenário, né, que a situação começou a se tornar mais complexa entre os dois lados, né? Logo depois da ascensão, né, de um governo pró-Europa, né, na Ucrânia, né, o Putin decidiu reagir, né, e reagiu, né, convocando um plebiscito fajuto, né, ali na Crimeia, né, e logo depois anexando o território, né. A partir dali começaram, né, os conflitos e as tensões na parte oriental da Ucrânia, né, com soldados russos, na verdade grupos armados russos, né, defendendo ali aquelas regiões do leste do país, né, que tem, né, um vínculo histórico maior com a Rússia também, tem população de origem russa que fala russo, né, e os conflitos, né, acabaram resultando nessa guerra aberta que vimos, o que vemos desde o dia 24 de fevereiro. Né. Acho muito improvável que a Rússia devolva a Crimeia, e é um território absolutamente estratégico do ponto de vista geopolítico para a Rússia. Agora, professor, a Ucrânia, o que tem sustentado muito a Ucrânia nessa guerra é a ajuda significativa dos Estados Unidos em armamento, em bilhões de dólares. Gostaria de saber qual é o interesse geopolítico do governo Joe Biden em continuar ajudando a Ucrânia. O interesse geopolítico do Biden é justamente resgatar para os Estados Unidos uma certa liderança ocidental, né, que sofreu um grande desgaste nas últimas 2 décadas. Né? Vale lembrar que logo depois ali, né, da invasão do Iraque, né, daquela campanha duríssima da guerra ao terror, né, passou a haver um conjunto amplo de desencontros, né, entre Estados Unidos e grandes atores europeus, né, notadamente a Alemanha e a França. Né? Então, vemos os Estados Unidos perdendo um pouco do seu vigor, de sua representatividade junto à Europa. Né? A guerra na Ucrânia passou a ser uma oportunidade para o governo Biden, né, mostrar naturalmente, né, uma projeção de poder maior dos Estados Unidos, né, e recuperar uma voz de liderança junto à Europa. Né? Claro, afinal de contas, os Estados Unidos são, né, continuam sendo, né, a grande potência militar do Ocidente e a grande potência militar dentro da OTAN, por consequência. Né? Manter uma ajuda à Ucrânia, né, não traz maiores ônus para os Estados Unidos, né, porque eles não se envolvem diretamente na guerra, né, isso eles não o fariam, a não ser, né, por exemplo, né, que surgisse um fato novo, né, um ataque com armas nucleares por parte da Rússia, mas até segunda ordem não há o menor interesse dos Estados Unidos em se envolver diretamente no conflito, né, porque isso traria custos, né, até para a imagem do presidente, né, junto à população norte-americana, né, mas a ajuda que vem sendo dada, que é uma ajuda
econômica, uma ajuda mais material, né, com equipamento militar, com equipamento bélico, não traz, né, grandes custos para os Estados Unidos, né, então é quase que uma lógica ganha-ganha, né, eles, né, aparecem bem para o mundo, se colocam como uma liderança ocidental, não traz maiores ônus, né, não haverá perda de vidas norte-americanas ali na guerra, né, e mostra uma solidariedade ali no contexto europeu, né, que é um contexto muito dramático, sempre foi, né, aquela fronteira ali com a Rússia, um cenário de grande incerteza, né. Então é para projetar poder, para ganhar visibilidade, para afirmar uma liderança no Ocidente, mas apesar dos apelos dramáticos de Zelensky de que ele quer uma atuação mais contundente do Ocidente a seu lado em termos militares, a OTAN não está nada disposta a fazê-lo, né? A OTAN entende que isso seria cruzar uma linha vermelha que levaria a uma guerra direta com a Rússia. Isso não interessa à OTAN, isso não interessa ao governo Joe Biden. Tá certo, professor Paulo Velasco. Obrigada pela entrevista. Excelente final de semana para o senhor.